tributária, que é a liquidação de impostos, que são matérias de fundo para o funcionamento de uma administração tributária e até para a concessão de um sistema fiscal. Daí que julgamos que o livro também pode ajudar a fazer alguma reflexão em termos de formulação de políticas tributárias. Bem disse que essa questão da administração tributária em Moçambique já existe há longa data. Que avaliação faz daquilo que é a evolução da administração tributária de Moçambique, particularmente nestes 40 anos de independência? Bom, como o meu livro está a referir, e fiz questão de sublinhar mesmo no título, a ênfase que eu faço é dos conceitos teóricos e boas práticas, e não necessariamente estudar a instituição, a administração tributária. O que eu devo referir, por ser um observador, e também, de certa forma, estudar essas matérias, e tendo em conta o contexto nacional, o que eu vejo é que grande parte dos objetivos que nortearam a criação da autoridade tributária estão sendo alcançados. Por exemplo, em termos de arrecadação fiscal, acho que as metas definidas têm sido alcançadas, como é público e todos nós sabemos. Em termos do crescimento do rácio fiscal, portanto, a relação entre as receitas fiscais e o produto interno bruto, Moçambique está, portanto, na meta de convergência regional, portanto, a meta definida para a região da SADC. Em termos de profissionalização, também olhando para a nossa administração tributária, que até em algum momento da nossa história de desenvolvimento do país, a sua liderança esteve, portanto, na mão de uma empresa estrangeira, está a ter muito sucesso. Portanto, são jovens formados nas nossas universidades, nas nossas instituições de ensino, que estão a fazer a gestão da autoridade tributária e com sucesso, que é reconhecido. A modernização dos sistemas de administração, portanto, cada vez menos papel, cada vez mais informatização, janela única eletrónica, tanto que vem, portanto, reduzir o tempo de desembaraço aduaneiro de mercadorias. São alguns dos sucessos que valeria a pena referir. Neste livro, sim, prosseguindo. Entretanto, há ainda grandes desafios, tendo em conta, portanto, o contexto moçambicano, tendo em conta que também o próprio sistema fiscal na qual a administração tributária se insere, portanto, é algo que está em construção. Portanto, há ainda grandes desafios de alargamento da base tributária, desafios de profissionalização do pessoal, desafios de prestação de serviços de qualidade ao contribuinte, que julgo que, portanto, a estratégia que a administração tributária tem, portanto, vai ajudar a endereçar esse tipo de problemas. Este livro faz uma avaliação do impacto econômico da tributação em Moçambique. Concretamente, que análise, que avaliação faz desse impacto da tributação em Moçambique? Não, neste capítulo, especificamente neste capítulo, chamamos a atenção para o fato de que é importante que tenhamos bons níveis de arrecadação, todos nós queremos isso, e aliás, não é só apenas querer, é de lei que as pessoas contribuam para o erário público, com vista a satisfazer as necessidades do Estado. Portanto, isto tudo é bom, mas a tributação tem um impacto económico, não é? Tem um impacto económico porque ela pode, portanto, interferir com a formação da poupança, com a formação do capital, pode ter impactos em termos de constituição de empresas. Portanto, se os níveis de tributação são tão altos, as pessoas podem preferir mais dedicar-se ao setor informal do que, portanto, ao setor informal do que ao setor formal, do que constituir empresas que depois contribuem para o erário público. Também referimos que os níveis de tributação que estejam altos pode fazer com que as empresas prefiram mais reter lucros do que distribuí-los, e a retenção de lucros não vai beneficiar, portanto, o Estado não vai tributar dividendos,
para além de não tributar dividendos, mais disponibilidade de recursos que não foram distribuídos via dividendos, pode fazer com que as empresas tenham opções de investimento que depois não são tão rentáveis quanto isso. Portanto, é preciso ter este balanço de que é preciso tributar, mas há um limite que, portanto, a tributação deve observar. Isto leva-nos a olhar para aquilo que tem sido o papel do sistema tributário para a redução do déficit do orçamento do Estado moçambicano, incluindo o investimento público, como é analisado aqui neste livro. Será que Moçambique ainda está longe, ou a que níveis Moçambique está, no sentido de ter um sistema tributário que possa efetivamente contribuir para reduzir este déficit do orçamento do Estado? Portanto, como sabemos, o Orçamento do Estado moçambicano é financiado em parte por recursos internos, portanto, que resultam da tributação, portanto, dos nossos impostos, mas também financiados por dívida, a dívida que contraímos, portanto, dentro, que contraímos fora, e também é financiado por donativos. A situação ótima, portanto, seria aquela em que o orçamento é financiado essencialmente pelos impostos. E não haja donativos, e não haja crédito interno nem externo que vá financiar a despesa pública. Mas, tendo em conta o estado de desenvolvimento da nossa economia no presente, mesmo que haja um esforço de alargamento da base tributária, haja um esforço de combater a fuga ao fisco, creio que o caminho ainda é longo para, portanto, atingirmos esta soberania orçamental, no sentido de todo o orçamento, toda a despesa pública ser financiada pelos impostos pagos pelas empresas e pelos residentes, portanto, em Moçambique. Ainda temos algum caminho. Aqui no nosso país foram ensaiados alguns mecanismos no sentido de alargar a base tributária, privilegiando alguns setores, como por exemplo o setor do turismo e outros, e também criando algumas ações no sentido de integrar as regiões rurais para a arrecadação de mais impostos, para que a tributação seja efetiva nessas regiões. Como é que vê esses mecanismos que foram adotados no nosso país para alargar a base tributária? Acho que são mecanismos interessantes. O caminho é esse, portanto, é preciso tomar ações práticas que visam fazer o largamento, cadastrar mais pessoas, por exemplo, registrar mais pessoas, fazer com que a possibilidade de pagar, portanto, que a vontade de pagar possa ser correspondida pela disponibilidade de pontos de pagamento. Creio que nisso a administração tributária tem estado a fazer um grande sucesso nos últimos anos, criando mais postos de cobrança, facilitando que o contribuinte também possa pagar, né? Sabemos que está em curso, ensaios, com vista a que os impostos sejam pagos também pela via bancária, e dessa forma vai facilitar muito a vida, portanto, do contribuinte. São essas medidas que julgo que, combinadas com outras, por exemplo, a tentativa de criar um imposto específico para pequenos contribuintes, outras medidas que visem trazer o informal para o setor formal da economia e possa fazer as devidas contribuições, creio que é também algo que vai ajudar a alargar a base tributária. No âmbito daquilo que foi considerado em tempos como sendo a reforma do setor público ou a modernização do Estado, foi criada a Autoridade Tributária de Moçambique, a AT. Ainda bem recentemente, o Dr. Macuacua falou destas mudanças que ocorreram no nosso país. Esta questão da tributação já esteve concessionada a uma entidade estrangeira e agora todo o trabalho é feito pela Autoridade Tributária de Moçambique. Como é que vê
a eficácia, a eficiência e a equidade na aplicação das políticas tributárias e aduaneira por parte da autoridade tributária? Bom, talvez uma pequena correção, né, pela nossa memória. O que esteve concessionado foi a aduaneira, a parte aduaneira, não toda a administração fiscal. Foram as alfândegas. Exatamente, Exato. É isso. Através da Crown Agent. Exato. Eu acho que está a ser bem feito. Portanto, a eficiência de uma administração tributária mede-se por várias coisas. Uma delas é olhar para a modernização. Portanto, a utilização de plataformas tecnológicas mais sofisticadas. Eu acho que isso está sendo bem feito. Também medida em termos da profissionalização do seu pessoal. Eu creio que há algum sucesso nisso, ainda prevalecem os desafios, mas tanto quanto é público também. A administração tributária criou institutos de formação tributária e está no processo de criação de uma instituição de ensino superior em matérias tributárias. Portanto, é um bom caminho que está a ser seguido. Outro caminho é, portanto, a melhoria portanto, do mecanismo de cobrança de impostos. Eu creio que nisso a criação de mais postos fronteiriços, mais postos de cobrança para os impostos internos também vem facilitar a vida. E também a eficiência mede-se também pelo cumprimento das metas de arrecadação. É algo que tem sido feito. Também mede-se pela ética e pela integridade, portanto, do pessoal que gera, portanto, ou que participa na administração tributária. Eu creio que se há algum sucesso aqui, ainda há muito trabalho também a fazer, pelo menos pela informação pública que há, isto não consta do livro, mas pela percepção pública que há de que aparentemente há de haver situações menos recomendáveis em termos de integridade dos funcionários, alguns ligados à administração tributária. Mas creio que são desafios que valerá a pena. Segundo, lendo mesmo aqui no seu livro, vou ler aquilo que escreveu o Dr. Abdulmajid Osman, no prefácio do seu livro. Ele diz que da reforma da administração fiscal resultou uma maior eficácia na arrecadação, tendo o rácio fiscal expresso em termos de receitas totais sobre o produto interno bruto, a preços correntes passado de 15,42% em 2006 para 29,20% em 2014. Como é que avalia este crescimento que aconteceu com a criação da autoridade tributária, isto em 2006, esta parte? Portanto, esta é uma das medidas da eficiência, não, da administração tributária. Portanto, mede-se o sucesso também pela contribuição da administração tributária dos níveis de arrecadação. Mas convém referir que isso também não resulta simplesmente através da eficiência da máquina tributária. Resulta também pelo fato da economia estar a crescer, resulta também de que, porque a economia está a crescer, há mais investimento, há mais empresas, a população também cresceu em termos de tamanho, o nível de remuneração das pessoas cresceu, e, portanto, disso tudo resulta também no aumento, portanto, dos níveis de arrecadação fiscal. Portanto, relativamente a esse aspecto em particular do rácio fiscal, creio que é uma medida de um grande sucesso da nossa administração tributária. Estamos aqui a falar da administração tributária e nesta questão que tem a ver com a administração tributária, podemos analisar aquilo que é a justiça fiscal e tributária aqui em Moçambique. Já sabe que nem todos os moçambicanos pagam impostos, nem todas as instituições que têm alguma atividade cumprem com as suas obrigações fiscais e tributárias. Como é que vê esta questão da justiça fiscal e tributária aqui em Moçambique? Bom, talvez para clarificar alguns conceitos, creio que uma parte do que se chama justiça fiscal e tributária deve ser, o termo mais adequado é equidade
A equidade consiste em que as pessoas que se encontram na mesma situação tributária, como princípio, deviam, portanto, pagar os mesmos impostos. Não é? Se eu produzir um rendimento de 50, só Alfredo Júnior produziu 50, então nós devíamos pagar todos o mesmo tipo de imposto. Infelizmente, não acontece para todos, uma parte devido a situações de isenções. Acho que é público isto, que algumas entidades gozam de isenções fiscais. É bom para atrair o investimento, mas depois gera situações de não equidade. Por outro, também há aqueles que, fora, portanto, do aspecto isenção, portanto, também não pagam as suas contribuições, fugindo ao fisco ou entrando em esquemas através dos quais, no final do dia, eles não pagam, o que é uma situação que, portanto, o fisco combate e tem, portanto, regulamentos, tem instrumentos para fazer o combate à fuga ao fisco. Na nossa situação, nós não temos, tanto quanto eu sei, em Moçambique não há uma pesquisa regular, sistematizado, portanto, a medição de quanto é que isso representa, quanto é que potencialmente representa, tanto a fuga ao fisco. Mas há um sentimento de que possivelmente seja significativo, portanto, a porção daqueles que ainda não contribuem para o erário público, mesmo tendo rendimento, que por lei deveriam pagar. É um desafio para todos nós, para a sociedade, criar mais consciência fiscal, criar mais instrumentos para a penalização daqueles que não pagam, criar mais mecanismos de prevenção, reforçar a auditoria tributária. A auditoria tributária é um dos aspectos que eu abordo aí no capítulo do livro, vendo o baixo nível da auditoria tributária que tem sido efetuado e propondo algumas formas que podem incrementar o nível das auditorias tributárias, que é uma forma também das pessoas sentirem que, bom, se eu entrar num esquema de não pagamento, há um risco de eu ser descoberto e ser forçado a pagar os impostos devidos e ser penalizado, etc. Fala aqui dessa questão da auditoria tributária. Que tipos de auditorias tributárias sugere nesta sua obra? Tanto aquelas, quer dizer, podemos, vamos dizer, entre os extremos, há aquela que é a auditoria completa, que é tanto a equipa da auditoria, vai ao contribuinte, vai fazer uma auditoria completa, não é? Mas aí não é tão fácil fazer esse tipo de auditoria, porque a auditoria tem custos. Olhando para o universo dos contribuintes, sobretudo empresas, não há um sistema de auditoria para auditar todas as empresas num ano. Então, daí que faça sentido também fazer auditorias parciais no sentido de, por exemplo, projetar que para o setor comercial, em determinados períodos, por exemplo, quase que todas as empresas comerciais fazem o fecho das contas a 31 de dezembro, fazer uma auditoria que se concentre, por exemplo, na área de existências, olha lá para questões de mercadorias e não outras coisas, quer dizer, limitar o âmbito por forma a incrementar as áreas de auditoria, não necessariamente, portanto, uma auditoria de natureza completa. Por outro lado, também a questão da análise dos processos, porque, bom, todas as empresas, para além de pagar impostos, têm obrigações declarativas, têm que entregar declarações fiscais. E a necessidade de incrementar a taxa da análise desses processos que, portanto, são